Muy buenos días, ministros, Muito bom dia, compañeros. ministros, companheiros. Neste tempo En final, nuestra edad, em nossa de pedra era angular de y pedra dispensación angular del e de reino, dispensação do reino, reunidos allí en reunidos Feviva, lá em Fé Viva, Valencia, Venezuela, Valência, junto Venezuela, al reverendo junto com o reverendo Jesús Barroyeta, Jesus Barroyeta, y también e também allá lá en el Perú, no Peru, en donde onde están reunidos estão reunidos, también também estão Desde reunidos desde ontem. ayer y hoy tienen reunión Ontem e hoje eles têm reunião y e se encuentran estão en la ciudad de na Ancash, cidade Moro, de Ancash, Moro. y todos los demás ministros, Todos hermanos, os hermanas outros reunidos ministros, irmãs e irmãos diferentes reunidos países. nos diversos países. hoy miércoles 29 de enero de Hoje, este año quarta-feira, 29 de 2025. janeiro deste ano de 2025. Y también los que Também aqueles estarão luego que escuchando depois estas estarão palavras, escutando estas este saludo palavras, nesta esta ocasião, saudação neste y los que se momento. estarán reuniendo en estos E días, aqueles que que Dios estarão nos se reunindo bendiga nesses también dias, que Deus os grandemente. abençoe também grandiosamente. assento. Podem assentar, Si están en pie, se estiverem de pé. estamos viviendo en el Nós tiempo estamos vivendo no tempo en donde Dios estará llevando a onde cabo Deus estará realizando, fazendo todas las promesas que todas as promessas que não foram cumpridas nos tempos do passado, em dispensações passadas, en este nas eras tiempo passadas ou es el dispensações tiempo para passadas. el cumplimiento Neste de tempo é o ellas, tempo para o cumprimento delas, porque al no cumplirse ao não se cumprirem tempos passados, nos tempos do passado, es que eran promesas é porque eram promessas que eran para ser cumplidas que eram para serem em uma cumpridas novidade, em uma uma nova nova era, dispensação. em uma nova dispensação. y las E correspondientes a cada as que dispensación, correspondem Dios ou lo cumple en pertenciam a esa cada dispensación. dispensação, Deus as cumpre nessa ou naquela dispensação. Por eso cuando É por isso que quando fue predicado el evangelio foi de la pregado o gracia, Evangelho da Graça, ahí a... no estuvo realizada aí la não promesa de esteve la realizada a promessa da ressurreição, não aconteceu o cumprimento dessa promessa da ressurreição e da transformação não foi feito, porque isso não pertence à dispensação da graça. E enquanto essa porta estivesse aberta, nenhuma dessas promessas, ressurreição, transformação, a fé de rapto que os escolhidos de Deus receberiam, o rapto ou o arrebatamento, a ceia das bodas do Cordeiro e tudo isso não correspondia, não era para ser cumprido na dispensação da graça, senão que era na nova dispensação que estaria se entrelaçando com a dispensação da graça e que chegaria no momento, no instante onde completamente se fecharia a dispensação da graça e se abriria essa dispensação do reino com o mensageiro pertencente a essa dispensação e todo o conteúdo do que esse mensageiro estaria realizando ou fazendo para que assim as promessas e profecias que não foram cumpridas fossem realizadas ou feitas no feliz cumprimento, ou seja, materializadas, essas profecias materializadas nessa nova dispensação que começou e iniciou. E nos foi mostrado, se nos mostrou pela mensagem do reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda do Senhor, que a parte culminante ou final da igreja, estando nesses corpos, seria uma grande carpa catedral onde Deus teria aí o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, os quais vêm com o Filho do Homem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos e é no cumprimento da visão da carpa, onde todas essas profecias já se estão realizando, cumprindo, Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Agora, olhem na mensagem os dois eventos maiores da raça humana, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, os dois maiores eventos da raça humana, que foi pregado em 29 de dezembro de 2002, aqui em Cayey, Porto Rico, nos
nos fala o Dr. William Souto Santiago. Nenhum dos apóstolos, nem dos 7 anjos mensageiros, nenhum deles foi adotado. Portanto, em nenhum deles se realizou ou aconteceu a transformação física de seus corpos físicos. Nenhum deles foi transformado fisicamente, somente ou apenas interiormente, espiritualmente. Para este tempo final, existirá um anjo mensageiro. Lembre-se que anjo é mensageiro, tal como o é o mensageiro das eras. Mas vejam, quando Deus diz, envia o meu anjo, é o Espírito Santo, o qual ele em cada era, em uma porção que correspondia, que cabia, veio e cumpriu. Nessa era, tudo o que correspondia ou pertencia à mensagem que esse mensageiro traz. Chame junto os escolhidos dessa era, e depois Deus o leva, o recolhe. E assim aconteceu de era em era. Agora, para este tempo do fim, do final, a promessa dada pelo reverendo William Branham, ou seja, nas suas mensagens, e é o Espírito Santo trazendo toda essa palavra, todo o fundamento, a fundamentação. Ele nos falou e nos disse que no fim do tempo esse Espírito Santo se faria carne, tal como se fez carne o anjo do pacto que esteve no meio do povo hebreu e depois se fez carne na pessoa de Jesus. Agora, vejam vocês que Jesus e em Jesus se cumpriu todas as profecias que os profetas tinham falado e chegaram a se cumprir todas as que pertenciam à primeira vinda do Senhor nesse jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, o qual, quem chegou, numa parte do seu ministério, ele chegou onde ele foi adotado para realizar depois essa obra para a qual ele tinha vindo a este planeta Terra, ou pela qual ele tinha vindo a este planeta Terra. Agora, vejam o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Mas, para este tempo final existirá um anjo mensageiro que tem a promessa, que terá a promessa de ser adotado, ou seja, de ser transformado fisicamente, terá a promessa de obter a redenção do corpo, que é a nossa transformação, onde obteremos um corpo físico glorificado. A página 55 do livro de Citações, parágrafo 467, nos diz, vamos ver aqui, 477 diz, até mesmo na 476. Vamos para a 476. Olhem, diz: tal como a sua fé seja soltada ou liberada, isso é a quantidade de poder que vocês podem ter. Porque em vocês mora ou habita o poder para fazer céus e terra. Deus mora em vocês e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Aí estão vocês. Mas é a sua fé ou a tua fé. Jesus disse, conforme a tua fé, assim será feito. Ou seja feito. Se tu podes ou puderes crer, todas as coisas são possíveis. O que nós precisamos hoje em dia não é orar por mais poder. Vocês têm bastante ou suficiente poder para fazer uma terra nova. O que vocês precisam é de fé para usar esse poder. O que vocês precisam é controlar essas vidas e viverem vidas tão piedosas que quando vocês peçam a Deus alguma coisa ou qualquer coisa, vocês sabem, nós temos confiança em que Deus fará isso. E aí ele escreve aí em cima, revelação, fé para usar o poder. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. E embaixo também do lado esquerdo escreve fé e uma estrela de Davi também.
Agora olhem a 477, onde nos fala, o irmão Branham aí diz, a igreja veio através por Martim Lutero, justificação, através de João Wesley, santificação, através de Pentecostes, batismo do Espírito Santo, e agora ela descansa esperando pela vinda do Senhor. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E escreve Ruth descansando, esperando a vinda do Senhor. Agora vejam que é na era de pedra angular, onde é cumprida a vinda do Senhor. Não nas eras onde ele esteve em misericórdia. Agora o Filho do Homem diz, o irmão Branham, que tinha vindo em misericórdia por uns quantos anos passados ou que passaram. Imaginem, 22, parágrafo 182, o Filho do Homem agora está sendo revelado desde o céu. Diz com Elias, virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e eu não desejo fazer isso uma coisa tão pessoal nesta reunião. Eu espero que o Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler ou ver o que eu estou, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está revelando-se a si mesmo por uns quantos anos que já passaram para a sua igreja em misericórdia, ensinando sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo tal como ele fez para Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo para a igreja. Riram dele, escarneceram-se dele. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo para o mundo e para as nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua forma, na sua maneira de graça, no seu dia de graça, bem melhor. E ele escreve aí Elias e Moisés. E também em cima do parágrafo 183, ele escreve Filho do Homem, graça e juízo. Agora vejam como que no tempo do irmão Branham, Deus estava se revelando aí em misericórdia e depois nós vemos essa manifestação do anjo do Senhor no doutor William Soto Santiago em misericórdia. E vejam vocês como tudo isso estava mostrando, tipificando e espelhando o que seria esse mensageiro dispensacional, o qual ele e nele somente nele tem misericórdia, porque já depois que se fechar a porta da dispensação da graça, já não existe misericórdia no céu. Portanto, ele está se revelando à sua igreja, no meio da sua igreja e para a sua igreja em misericórdia, mas para o mundo é juízo. Mas chegará o tempo onde essa misericórdia terminará, finalizará. Vejam, nesse entrelaçamento, onde já não haverá oportunidade para buscar misericórdia. É por isso que depois virão muitos e perceberão, se darão conta e começarão a bater na porta. Ou seja, essa porta é Cristo na sua vinda, portanto irão até Ele e lhe pedirão misericórdia para Ele. E muitos virão chorando, dizendo, mas agora sim eu te vejo, eu creio em ti agora. E aí será um momento muito difícil, muito triste esse momento, porque a resposta será, não vos conheço.
Não sei de onde vós sois. Vê que assim também, no outro ângulo, do outro lado da igreja, quando se fecha a dispensação da graça, acontece a mesma coisa. Já não podem vir buscando, procurando nascer de novo e obter um corpo teofânico, porque já essa porta já se fechou. Portanto, aqueles que têm o Espírito Santo no Espírito na sua vida e receberam o Senhor na sua vinda, na primeira vinda do Senhor, depois, quando eles percebem que não entraram pela porta de Cristo em Cristo e a porta de Cristo na sua segunda vinda, ao não entrar por ela, por essa porta, mas depois eles percebem isso, de que esse é o cumprimento da vinda do Senhor, tentarão entrar para obter a sua transformação. E isso não vão obter isso, porque desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. No livro dos selos, nós vemos que isso aconteceu. Isso foi falado no livro dos selos pelo reverendo William Branham. E nós lemos essa porção, já foi lida, a qual quando nós vemos aí que são pessoas conhecedoras, que são pessoas que estiveram escutando a mensagem, tanto do precursor, como também a mensagem que trouxe esse poderoso anjo, esse poderoso arcanjo trazendo as boas novas, as notícias para a igreja. Ou seja, são conhecedores, porque quando diz neste livro dos selos, na página 369, diz: agora prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que mofaram e riram da pregação da palavra vindicada ou confirmada do Deus vivente. Esses profetas estarão aí, farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol, todas essas coisas por esse tempo, durante esse tempo. Depois aqueles clamarão para as pedras, para os montes, que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado ou burlado-se dela. Ou seja, aí eles já estão recebendo o juízo divino aí e eles se darão conta, perceberão que antes disso, eles tinham feito uma obra contra esse ministério, contra esse instrumento e da obra que Deus estava realizando contra ela. Eram conhecedores, conheciam e eles sabiam que o que eles tinham feito era ou foi o que eles estavam trabalhando, estavam lutando para receber isso, que aí estavam recebendo, que eram juízos divinos. Portanto, eles perceberam aí de que esses juízos divinos foram causa ou motivo por tudo que eles tinham feito contra a obra de Deus e contra o instrumento onde Deus estava realizando o cumprimento de sua vinda. Tão simples assim. Depois esses clamarão para as pedras e os montes, que os escondam da mesma palavra que antes tinham zombado ou burlado-se dela, porque agora podiam ver que ele vinha. Ou seja, eles perceberam, se deram conta que era nesse em quem Deus estava realizando todas essas promessas que se tinham dado, foram dadas, que Deus tinha dado através do precursor, do reverendo William Branham e também pelas mensagens do Dr. William Soto Santiago. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra. Agora, quando tu dizes, você diz zombado da palavra, mas como? Como é que a pessoa vai se zombar da Bíblia ou da letra? Mesmo que tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e as mensagens começam e ficam fazendo zombaria, burlando-se, talvez indiretamente, mas isso está errado, muito mal. Não se podem usar as escrituras, nem versículos, nem história da Bíblia para fazer gracejos, ficar fazendo piadas. E aqui se refere à palavra encarnada. Eles tinham zombado da palavra, e vejam
Como isso aqui já é no final, ele está profetizando o que seria para essas pessoas, o que aconteceria com elas. Agora vejam como essa profecia, aqui nós vemos ela no fim, no final, e hoje nós estamos vendo isso em ação, agindo, acontecendo. Como é que essa profecia ele falou ela lá? Falou dessas pessoas e o que essas pessoas receberiam, e no final de todas essas obras que eles estariam fazendo, realizando, e hoje nós estamos vendo isso, o que essas pessoas estão fazendo, mas nós já conhecemos, sabemos o que essas pessoas vão receber, ou seja, que nós temos a realidade hoje dessa profecia, e depois essas pessoas verão a realidade daquilo que elas vão receber, e que já foi profetizado isso. Eles zombaram muito desses profetas. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora aí estava a palavra encarnada. Vê? Do que é e de quem é que eles estavam burlando-se, mofando-se, criticando da palavra encarnada, a qual, e isso é o que eles estão fazendo neste tempo final. E para isso tem que haver ou existir pessoas que cumpram essas profecias, porque se foi falado por um profeta, essa palavra não pode cair por terra. Tem que haver ou existir os personagens que se ajustem ou acomodem-se a tudo isto e trabalhem e lutem para que isso se cumpra nas suas vidas, porque para a grande tribulação tem que lutar, tem que se esforçar pela grande tribulação, tem que fazer um trabalho, um labor, o qual depois na história se saberá quem foram esses personagens, mas já hoje, neste tempo final, os escolhidos já sabem até os seus nomes, e tudo, vejam, porque tudo fica descoberto, destapado. E na história dessas pessoas, ficarão na história como no tempo de Jesus, que Judas aparece como um traidor, como uma pessoa que entregou a palavra, e também vemos na história de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, como também existiam lá zombadores, burladores e pessoas que criticaram Jesus. E disseram, lhe chamaram de Beelzebu, chamaram ele que tinha demônios, e todas essas coisas falaram. Agora vejam, essas pessoas ficaram na história como instrumentos do diabo. E assim também a história do sétimo selo neste tempo. Ficarão pessoas escritas e não escritas para viverem eternamente, senão que escritas na história, essas pessoas como os instrumentos do diabo. Porque uma pessoa que faz isso, se ela está ou estiver escrita no livro da vida, é apagada. Porque não pode estar na seção do livro da vida do Cordeiro. Uma pessoa que zomba, que critica, que blasfema do Espírito Santo e não tem perdão para isso. Não tem perdão para isso, vejam. Se ela está ou estiver escrita no livro da vida, ou seja, no livro da vida do Cordeiro, mas na seção do livro da vida, é apagada, automaticamente é apagada. Não tem como voltar atrás nisso. E se ela não estiver escrita em nenhum desses lugares, então fica marcado, evidenciado como um espírito do diabo que passou, encarnou-se nesse homem ou nessa mulher, fez o trabalho, o seu labor e se foi, partiu. Agora continua dizendo, ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra e agora aí estava a palavra encarnada, eles tinham zombado muito desses profetas, ou seja, não é uma coisa pequena ou menor, quando ele diz que zombaram muito, grandiosamente, porque muitas coisas terríveis fariam
E nós estamos vendo isso e ainda não sabemos quantas coisas a mais eles inventarão e farão para que se cumpram essas profecias. Ou seja, que tudo isso tem que se cumprir. Isso não pode nos surpreender, tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque isso já foi profetizado. Ou seja, tudo está marchando como tem que marchar, ou andar como tem que andar. Tinha que haver no tempo final crentes manufaturados e incrédulos. Ou seja, o programa divino está sendo cumprido ao pé da letra. Eles tinham zombado muito, grandiosamente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada, chegou. Por que não se arrependeram? Não puderam. Ou seja, se eles não puderam, era porque chegou o momento onde foram, mas já não se tinha oportunidade para arrependimento. Já era muito, muito tarde. Aí ele escreve, tinham ouvido o que vinha ou chegaria. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava ou aguardava, tinham ouvido sobre tudo isso. Aí é que ele escreve, tinham ouvido o que vinha. Vê o que os três grupos estiveram escutando, porque a terceira etapa é para todos os grupos. Como eu sempre tenho falado, todos os grupos estão me escutando e têm que me escutar para poder expressar com a sua mente, seu coração, seus lábios, as palavras, seu pensamento, em tudo. Tudo que essa palavra produz quando ela é ouvida. Uns produz e vai produzindo fé para o rápido, em outros vai produzindo uma outra coisa, porque vejam vocês aí que quando esse homem, onde a legião estava, lhe disse, não nos atormente mais. Vejam que para eles era um tormento que Jesus estivesse aí, e rapidamente pedisse que se fosse, permitirem eles irem para esse monte de cerdos, lote de cerdos, e entrassem neles. Porque vejam, cada espírito que está na pessoa produz essa palavra que é falada, se semeia e isso produz no espírito da pessoa, nasce essa palavra e produz aquilo para o qual essa palavra é trazida. A uns produz fé para crer, outros produzem incredulidade, porque a pessoa tem livre-arbítrio, escolha, e Deus põe na frente da pessoa a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora ele recomenda, escolhe a vida para que vivas, mas cada pessoa tem livre-arbítrio, livre escolha, e escolhe o futuro da sua própria vida. Não pode dizer ou falar que Deus foi quem me disse que eu fizesse isso. Não, você tem livre-arbítrio. E você, pela sua própria escolha, vai escolher. Agora, lembre-se que existe uma predestinação, a qual não tem quem tire ela de nós, despinte ela de nós. Aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus, e aquele que vai ser transformado, vai ser transformado. Agora, aquele que não vai ser transformado, vai preencher uns pré-requisitos, mesmo que seja um crente que diz que é do irmão Branham e do irmão William, mesmo que diga que crê na mensagem e tudo isso, mas vai preencher certos pré-requisitos para não ser desse grupo de escolhidos, daqueles que vão ser transformados. E desses, se eles estão ou estiverem escritos no livro da vida, ele tem que se cuidar. Esses são os que mais têm de se cuidar, porque eles correm o risco de que seus nomes sejam apagados. E de que é que vale vir, de que lhes valeu Judas conhecer Jesus, ter uma grande posição, dizer que era amigo de Jesus e todas essas coisas, que trabalhava na obra, fazia muitas coisas a favor de Jesus, se no final o entregou. De nada lhe valeu isso. Ou seja, que depois foi apagado porque estava escrito no livro da vida.
Agora continua dizendo, não puderam, já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava. Eles tinham ouvido a respeito de tudo isso, estiveram em cultos iguais a este e tinham escutado todas essas coisas. Veem que são crentes, que estão aí na mesma mensagem. Ou na própria mensagem. Aqueles que não, pois se for, e se restar algum ou ficou alguém, mais de um, se resta um ou mais de um ficou, 5, 10, 15, 20, aqueles que estejam aí se não escutaram e continuam escutando. E se forem, não se reúnem, já seja em Porto Rico, também estão escutando quando se reúnem. Ou seja, que não tem desculpa, porque cedo ou tarde vão ouvir ou alguém lhes passa um pedaço que é falado e caem nesta profecia aqui que foi falada. Porque todos têm que me escutar neste tempo final, para que produza na vida de cada pessoa, de cada ser humano, produza tudo que se tem aí no coração, tudo que tem aí no coração. Lembre-se que a palavra é mais penetrante que toda ou qualquer espada de 2 fios, discerne os pensamentos, as intenções do coração. E não há nada oculto ou escondido que não fique revelado. Ou seja, aqui a atitude diante da palavra neste tempo é decisiva. Eles sabiam que tinham encarado, eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Vê? Aquilo que se vem falando de tudo isso depois, mais adiante na frente, essa é a mesma palavra a que eles se lembrarão dela e vão dizer, isso mesmo ele falava para a gente, quantas vezes ele falava isso para a gente, quantas vezes falou disso e agora eu estou aqui recebendo isso. Eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, mas vejam, já é e seria muito tarde. Mas o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, a tinham rejeitado. Vê onde estava a misericórdia de Deus pela última vez? Nesse instrumento. Aí é que ele escreve Moisés e Elias. Quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Aquele que não, ora, então recebe juízos divinos. Quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Vê, porque não tem aí um intermediário, aí, algo no meio, isso aí não me agrada, isso que está sendo feito, realizado, eu quero que se cumpra desse jeito. Não tem intermediário aí, as coisas se cumprem conforme Deus tem no seu programa e ponto final. Não é como alguém pense ou venha dizendo, não, eu quero que se cumpra assim, isto vai se cumprir desta forma. Quem és tu para falar com Deus como cumprir as coisas? As coisas se cumprem, as profecias se cumprem, as promessas se cumprem conforme como Deus o tenha no seu programa. E tal como foi trazido pelo reverendo William Branham, precursor da vinda do Senhor, é assim que Deus iria realizar ou fazer todo o cumprimento das promessas que correspondem ou cabem à dispensação do reino. Então aí eles estavam, não tinham nem onde se esconder. Agora se escondem atrás do computador, atrás ficam nas suas casas, se escondem aí. Mas vejam, já ficam descobertos ou destapados. Para Deus não tem ninguém que possa se esconder de Deus. Esse labor, a palavra faz onde quer que a pessoa esteja. Mas vejam, nesse tempo de juízo, já não haverá, não tem jeito de se escapar, de se esconder de nada do que essa pessoa vai receber, ou seja, dos juízos divinos. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz e diziam aos montes e às penhas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aí em um escrito escreve juízo, não, juiz, escreve juiz. Eles tentaram de se arrepender. Vai chegar um momento onde vão tentar buscar a forma, o jeito de tocar, de bater nessa porta. Certamente vai existirem momentos muito, vamos falar assim, de clamor e buscando.
estar próximo desse instrumento para dizer, falar com ele pessoalmente, de pedir perdão, não quis fazer isso. Olha, eu fui influenciado por aqui, por lá. Isso é algo muito terrível, porque quando tu conheces as Escrituras e tu sabes o que vem, e consciente de que são pessoas que tu conheces, temos consciência disso, isso é terrível. E saber que vão chegar de volta e saber que não tem oportunidade para essas pessoas, isso é o mais terrível. Porque, ou muito triste, porque para eles virá que ninguém deve ou deve imaginar que uma pessoa possa receber. Para eles virá isso. Vem a mesma coisa que veio ou aconteceu com Judas Iscariotes. E não sabemos até onde mais isso se triplique ou multiplique nessas pessoas. Ou seja, o que virá para elas é algo muito terrível para essas pessoas. O que virá para elas e pessoas conhecedoras da mensagem e também conhecem o instrumento, ou seja, são conhecidos. E a pessoa lê, olhem, esta página 369 e 370, cada vez que eu leio elas, me dá muita tristeza saber que está se cumprindo tudo isso, e do qual disso quando se estava na dispensação da graça, pois a pessoa via o futuro. Olha só como é que vai ser isso durante esse tempo, e agora já estamos nesse futuro, vendo isso sendo materializado. E também conhecer o que virá ou acontecerá com essas pessoas mais na frente. Mas as Escrituras e as profecias têm de se cumprir. E o escolhido de Deus deve continuar em frente, olhando para a sua meta, que é a transformação. Transformação do seu corpo, porque isto aqui é individual. Já dele se encarregará o instrumento, o mensageiro, porque esse é quem está por cima de todos nessa dispensação. Assim foi ou aconteceu nos tempos passados, e neste tempo o anjo que é diferente dos outros, que era diferente dos outros, que apareceu lá na constelação, de anjos que apareceram ao reverendo William Branham. Esse anjo que é quem tem o 7º selo, esse anjo está no meio da sua igreja em carne humana, e é que ele que está por cima de tudo, do mundo todo, ele está por cima. Portanto, ele é quem, pela sua palavra e pela obra que ele está realizando, ele é quem se encarrega e se encarregará de tudo. Até mesmo dos que partiram dependem dele. Vamos ver em algum momento, vamos ver aqui se nos der tempo de ler algo. Vamos finalizar aqui esta página. Então aí se encontravam, estavam aí, não tinham nem por onde se esconder. E a Bíblia diz que diziam para os montes, para as penhas. Aí aqui ele escreve os governantes, os presidentes. Ou seja, eles foram aos políticos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus, o que é seu. Eles reclamaram para os montes, para as penhas, oraram, mas as orações foram feitas muito tardiamente, bem tarde. No livro vermelho desta página 370, aí ele escreve, neste escreve Apocalipse 11, do 3 ao 18, ou seja, essas são as duas oliveiras, esses são as duas oliveiras, e aí ele escreve no vermelho, escreve, as orações foram feitas tarde, não havia sangue no propiciatório, porque já durante esse tempo, já fazia tempo que a dispensação da graça tinha terminado, acabado, ou seja, já tinha passado vários anos que a dispensação da graça já estava fechada. Estavam clamando
ao trono de misericórdia já na sétima dimensão, e já aí já não tem misericórdia aí. Agora, olhem, continua dizendo na mensagem que a gente estava lendo, a gente se desviou um pouquinho aí, mas vejam aqui na mensagem os dois eventos maiores da raça humana, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Aí continua dizendo, portanto, o mensageiro, o anjo mensageiro do último dia, que vai ser adotado, que vai ser transformado. Agora lembre-se que a adoção e a transformação nos foi dito que é ou são o que nós vimos ontem no Monte da Transfiguração, a adoção de Jesus, e depois realizou a obra para a qual ele tinha vindo, que vai ser transformado, que vai ser redimido fisicamente. Tem a promessa de que seu grupo também será transformado. Na página 25, parágrafo 210, diz: Deus o escondeu dos olhos dos sábios, dos prudentes, e prometeu revelar para os seus filhos nos últimos dias, quando os filhos dele fossem manifestados, quando os filhos de Deus, que se regozijaram junto com ele antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da deidade, e estas coisas seriam trazidas aqui nos últimos dias, ele manifestaria estas coisas aos filhos dele. Lembrem-se de que a transformação é para os escolhidos de Deus. Só os que vão ser transformados são os que identificaram o sétimo selo, identificaram o anjo que era diferente dos outros e têm recebido ou receberam um anjo que era diferente dos outros. Os outros que não vão ser transformados não podem recebê-lo porque não vão obter a fé de rapto. E como a fé de rapto está nos trovões, e os trovões é a voz de Cristo, e a voz de Cristo está neste instrumento, automaticamente não vão obter essas promessas porque não creem no cumprimento delas, que veio durante este tempo em carne humana. Veio neste tempo em carne humana. Ele manifestaria essas coisas aos filhos dele. Você sabe que as Escrituras ensinam isso, e aqui nós estamos agora. Essa é a razão pela qual Deus está revelando estas coisas para nós. Deus está trazendo a seus filhos para dentro da manifestação. Ele está indo muito mais além da tramitação de qualquer sabedoria humana, dentro da revelação espiritual, e trazendo ela para cá ou para aqui. E em cima escreve: os filhos de Deus se regozijaram junto com ele. E também na direita para cima, em duas orações, ele escreve: na adoção dos filhos de Deus. A revelação da deidade será dada. Qual revelação que seria dada na adoção neste tempo final dos filhos e filhas de Deus? A revelação de quem ele é, a revelação do sétimo selo, a revelação desse anjo que era diferente dos outros, a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tal como foi na primeira vinda do Senhor, a revelação que Pedro recebeu das alturas, quando ele lhe disse: vocês quem dizem que eu sou? E ele lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ou seja, ele lhe disse quem, ou para quem, ele disse para eles que ele era. Quem era ele para eles? Ou seja, quem ele era para eles. Vamos procurar isso aqui no livro de no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16,
Versículo 13, vindo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou para os seus discípulos, dizendo, quem diziam os homens que é o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E ele lhes disse, e vós? Quem dizeis que sou eu, ou que eu sou? Vejam, era a revelação de quem era ele na sua primeira vinda. E depois disso, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas. E vejam, essa mensagem tão poderosa que Pedro falou aí, a qual era baseada na revelação de quem era Jesus. Quem era o cumprimento da primeira vinda do Senhor? Para quê? Para produzir o quê? Qual era o motivo para crer nele? Qual era o resultado de crer em Jesus? Ou seja, o que é que tinha de se fazer para receber o quê? Porque, vejam, algo tem a ver. Se existe uma causa, tem que haver um motivo, um efeito. Ou seja, qual era a necessidade de crer em Jesus? Por que tinha que identificá-lo? Por que se tinha que crer em um homem? Por que se tinha que crer na obra que ele realizou ou fez? O que é que isso iria produzir na vida da pessoa? Vejam, aí que era um novo nascimento, aí era receber o Espírito teofânico. Criado por Deus na sexta dimensão. Era nascer. E se se nasce é porque tem que existir um corpo. Ou seja, essa era a finalidade de Deus para os filhos e filhas de Deus que durante a dispensação da graça iriam crer nele. Por isso que se levava a mensagem, era levada por todos os lugares, pregando a Jesus, pregando o Cristo, Jesus o ungido Messias. O cumprimento da primeira vinda do Senhor para que assim as pessoas obtivessem o novo nascimento. Agora vejam que para a segunda vinda do Senhor, qual é o motivo? Qual é a finalidade de Deus? Que motivo há para que creiam na sua vinda neste tempo final? Ora, dar aos escolhidos de Deus que nascerão de novo, que neste tempo final o Espírito Santo entrou na alma, e isso esteve se realizando e se continuará se fazendo isso. E vamos ver como é que Deus vai desenvolvendo toda essa obra em cada escolhido de Deus, porque para esses que o Espírito Santo entrou e está entrando na alma, que é o lugar santíssimo, para eles é que vem a transformação. Agora, ele diz, e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, vivo. E então Jesus lhe respondeu, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, ou seja, sobre a rocha da revelação de quem ele era. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Porque essa revelação de quem ele era só era para os seus discípulos. Ou seja, não se podia ficar falando ou estar falando abertamente. Ele tinha falado que não se podia jogar perlas aos porcos, aos cervos. Ou seja, aqui, vamos ver onde é que essa escritura está, onde ele diz isto, ele fala isto de dar. Mateus 7. São Mateus capítulo 7. São Mateus capítulo 7. Versículo 6 diz, não deis o santo aos cachorros, nem deiteis vossas perlas diante dos porcos, não sejam que eles pisem nelas e, voltando-se, vos despedacem.
Ou seja, vão zombar, vão criticar, vão ficar mofando-se, porque para eles não é a revelação, a palavra, a qual identifica quem é o Senhor neste tempo final. Agora vamos continuar aqui na mensagem que nós estamos lendo do nosso irmão William. Os grupos dos mensageiros passados ou que passaram não tiveram a promessa de que estando vivos seriam transformados, senão que eles têm a promessa de que serão ressuscitados em corpos glorificados. Portanto, tinham que morrer. Ou seja, todos os mensageiros que partiram têm a promessa de que vão ressuscitar em corpos eternos e glorificados. Mas em nenhum deles se cumpriu essa promessa de que, estando vivos, iriam obter esse corpo eterno e glorificado, e antes iriam ser adotados. E que seriam adotados antes. Agora vejam que nenhum deles teve essa bênção de continuar com os labores ou trabalho, senão que eles se encontram agora, estão descansando. Olhem, nesta mensagem, quem é este Melquisedeque? Aqui na página 21, página 20, lá embaixo diz: havia um homem chamado Moisés, todos sabem que é um profeta. Se lhe chama de águia na Bíblia, um profeta. Tinha um profeta chamado Moisés, e um dia Deus o chamou e não o deixou passar na terra, e ele morreu sobre a rocha. E escreve Moisés do lado direito: os anjos o levaram e o enterraram. Havia um outro homem, uma águia, nem sequer ele teve que morrer, apenas andou pelo Jordão, e Deus fez descer uma carruagem, e este manto de carne ele o deixou cair, e levantou-se e pegou o prêmio eterno. E escreve Elias: 800 anos mais tarde, sobre o Monte da Transfiguração, aí estavam ambos os homens. Há centenares de anos que o corpo de Moisés estava apodrecido, mas aqui estava de uma tal forma que até mesmo Pedro, Jacobo e João o reconheceram. Amém. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, se você é um atributo de Deus expresso aí no mundo, você tem um corpo lhe esperando depois que sair deste mundo. Aí estavam de pé sobre o Monte da Transfiguração em suas teofanias, porque eles eram profetas aos quais vinha a palavra. E escreve aí: Moisés e Elias estavam em suas teofanias no monte. Agora vejam que para a primeira vinda do Senhor estiveram presentes na adoção de Jesus, estiveram presentes Moisés e Elias. E na segunda vinda do Senhor, para a adoção da igreja, tem de estar presentes esses ministérios de Moisés e Elias, os quais, neste tempo final, ele está operando nesse instrumento. E é o grupo no qual, nele, vai ser adotado, transformado, e no qual vai ser transformado e adotado, e vai obter todas essas promessas que pertencem à dispensação do reino. Agora vejam vocês que a adoção, nós falamos em algumas vezes onde vimos o conhecimento do que Jesus iria realizar ou fazer na entrada triunfal em Jerusalém. Ele obteve o conhecimento do que ele iria fazer, mas também ali estava se mostrando o que ele estaria realizando neste tempo final. Até mesmo mostrando o seu rosto, como ele viria, onde o Filho do Homem viria com seus anjos e realizaria a obra de reclamação. Olhem na página 42 do livro de Citações,
Parágrafo 345 diz 345 diz. Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma a Pedro, Santiago e a João em uma montanha alta, separadamente, e foi transfigurado na frente deles. Seu rosto brilhou como o sol e a sua vestimenta era branca como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Ele passou por dentro a transformação até o dia da sua vinda. Ou seja, o que Pedro, Jacob e João viram lá, o estão vendo os escolhidos de Deus, o estão vendo neste tempo final, na manifestação desse anjo que era diferente dos outros, na manifestação do Espírito Santo encarnado e operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. E isso é o que os escolhidos de Deus hoje estão vendo nesse ministério, nesse instrumento, em uma grande carpa catedral. Eles viram o que vocês estão vendo. Ele passou, ou passou até este tempo final. Diz que passou dentro da transformação, ou por dentro da transformação até o dia da sua vinda. Eles viram de antemão, ou antes, como é que ele iria vir. Ele gostou tanto, agradou-se tanto desse véu, que é com esse que ele vai reinar pelo milênio e pela eternidade. Tão simples assim, porque esse é o último mensageiro dispensacional que está no meio da igreja, cumprindo a sua vinda. Eles tinham levado Jesus até a montanha, ou ele os tinha levado até lá, e ele foi transfigurado na frente deles, transformado. As suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força, o fulgor, e apareceram junto com ele Moisés e Elias. Junto dele, em Lucas diz, seu rosto se tornou outro, e se tornou, seu rosto se tornou outro, é nesse instrumento em quem ele iria cumprir a sua vinda. De que forma o Filho do Homem vem agora? O primeiro que vai aparecer será Moisés e Elias. Agora preste atenção, antes que Jesus volte à terra, agora é um pouquinho antes do tempo isso, mas o espírito de Elias voltará à terra e transformará o coração dos filhos para os pais. A Bíblia fala isso. Jesus viu isso aqui, os apóstolos viram isso aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram, o que é que era? Viram a Elias. Depois viram a Moisés. Israel voltando para lá. Os guardadores da lei. Depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda. E aí ele escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreve Moisés e Elias é igual à vinda do rei. A adoção também escreve aí. Agora vejam o que continua dizendo aqui nesta mensagem que nós estamos lendo de Quem é este Melquisedeque na página 21. Diz também percebemos um outro profeta pelo nome de Samuel. Ele era um grande homem, ele tinha ensinado Israel. Lhes dizia que não deveriam ter rei. Ele disse, eu tenho falado para vocês alguma coisa no nome do Senhor, senão aquilo que veio acontecer, a não ser aquilo que veio acontecer. E lhe responderam, nem tudo o que tu dissestes do Senhor veio a acontecer. E Samuel escreveu em Teofania, na palavra Samuel. Ele era o profeta e morreu. Uns 3 anos ou 4 anos mais tarde, o rei encontrou-se numa confusão. Esse foi Saul, num problema. Isso foi antes que o sangue de Jesus fosse vertido ou derramado. Ele estava no paraíso, em uma pitonisa de Endor. Chamou para que alguém viesse consolar a Saul.
E quando a pitonisa o viu de pé, ela disse: eu vejo a Deus subindo da terra. E depois de que o homem esteve morto, enterrado e apodrecido no sepulcro, ou seja, Samuel, aqui ele estava de pé aqui e escreve no seu corpo teofânico. Aqui ele estava de pé naquela cova, o buraco, vestido com seus mantos de profeta, e ainda era profeta. Amém. Porque ele disse: por que me chamaste do meu descanso? Vendo que tu fizestes ou te tornastes um inimigo de Deus. Agora vejam, ele estava descansando, porque toda pessoa, profeta de Deus e pessoas que receberam em cada era, em cada dispensação um mensageiro, e eles partem, se vão, Deus os leva, eles já estão descansando, já não fazem mais trabalhos ou labores. E agora vejam vocês, quando eles falam que lá estariam fazendo, levando a mesma mensagem que aqui, porque certamente dão tempo para eles falarem e pregarem a mesma coisa que eles pregaram aqui, lá. Mas vejam vocês, é algo como aconteceu quando o irmão Branham foi, que o colocaram no lugar alto. Eles diziam, falavam, porque na terra tu foste um líder, ou seja, lá eles têm respeito com eles lá também. Certamente davam oportunidade para falar, uma chance. E quando um irmão aqui estava, eu já contei isso também algumas vezes, eu contei isso. Esse irmão estava por partir, o irmão William lhe falou que ele levasse uma mensagem ou algo, que ele levasse lá, levasse algo para lá. E ele disse que ele não queria partir, ir embora. Não, eu não quero morrer. Ele não deixou que o irmão William lhe falasse, e mais adiante aí mesmo, um pouco mais na frente, aí adiante ele morreu, e ele foi sem essa mensagem. Ele não era profeta. Mas vejam vocês, se ele vai com uma encomenda, pois chega-se lá com uma encomenda, pois isso é algo, é um privilégio para essa pessoa isso. Chegar com uma encomenda ou mensagem. Agora, vejam também aqueles que se vão, que são de outra dimensão. Lá eles vão com a encomenda que os da quinta dimensão que partem e vão a essa dimensão. Veja, eles vão com a encomenda de que, bom, lá eu fiz o trabalho que eu tinha de fazer, agora eu estou acompanhando aqui a Judas Iscariotes. Ele vai para o lugar de onde ele saiu. Se era um perseguidor da igreja, ou se foi um perseguidor, um zombador, um que ficava mofando-se tudo, ele vai para essa dimensão de onde ele saiu. Agora, aqui Saul está descansando. Por que me chamaste do meu descanso? E diz, olhem ele profetizar. Ele vai começar a profetizar, e amanhã pela noite, por esta hora ou mesma hora estarás comigo. Ele ainda era profeta, mesmo que ele tivesse ido embora desse corpo, ou deixado esse corpo. E ele diz aqui que fazia parte dessa palavra. Ele voltou da vida da carne, entrar no corpo que tinha sido preparado para ele antes da fundação do mundo. Ele entrou na teofania, que era a palavra. Captam isso? E aí escreve o corpo teofânico preparado antes da fundação do mundo. Isso é para onde vão todos os crentes quando voltamos, quando saímos daqui. Regressamos daqui, ou seja, que cada profeta vai a essa dimensão quando ele parte. Mas vejam vocês que continua sendo um profeta que Deus enviou, mas vai até aí descansar. Agora tem um mensageiro que esse estará, vamos falar assim, por 24 horas, ou 24 horas, ou seja, todo o seu ministério não terá descanso, somente umas pequenas férias. Olhem, vamos finalizar aqui, onde estamos lendo da mensagem os dois acontecimentos maiores na raça humana, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo.
os dois acontecimentos mais grandiosos no meio da raça humana. E o que daqueles que restarem do sétimo anjo mensageiro sejam escolhidos, eles passarão para a etapa da era da pedra angular e eles verão e receberão a palavra revelada para este tempo final ou do fim. E eles verão o Espírito Santo. Agora, se eles vão ver o Espírito Santo, para poder se ver ou ser visto, tem que estar em carne. Consequentemente, a página 134 do livro dos selos, aí ele diz que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, e aí estava o irmão Branham, mas estava operando o ministério em uma porção. Mas ele diz que quando vier encarnado em um homem, onde? Não na dispensação da graça, e sim na dispensação do reino. E eles verão e receberão a palavra revelada para este tempo final, e eles verão o Espírito Santo neste tempo final velado e revelado em carne humana, no mensageiro do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino. Ou seja, aqui, pois tem que ser um mensageiro que esteja vivo, não que tenha partido ou ido, e que alguns estejam esperando que ele volte. Claro que ele vai voltar no seu corpo eterno e glorificado, jovenzinho, mas aquele que está realizando, cumprindo as profecias da visão da carpa, da tenda, é o último mensageiro, profeta mensageiro dispensacional, que é o sétimo mensageiro dispensacional, que está vivo no meio da igreja do Senhor, realizando as obras que correspondem, pertencem a essa terceira etapa. E eles verão o Espírito Santo neste tempo final, velado e revelado em carne humana, no mensageiro do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino. E escutarão, sendo reveladas todas estas coisas que devem acontecer brevemente neste tempo final. E assim obterão a revelação do sétimo selo, que é a revelação dos 7 trovões de Apocalipse, os quais são a voz de Cristo falando como leão neste tempo final ou do fim, e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, estará revelando o mistério do anjo que tem o sétimo selo, que era o anjo mais sobressalente dos 7 anjos, e apareceram ao reverendo William Branham. Isso está na página 469 do livro dos selos. Que apareceram ao reverendo William Branham e o arrebataram e o colocaram junto com eles nessa grande reunião de anjos mensageiros de Cristo para a sua igreja. Agora vejam que nesse mensageiro dispensacional é que é cumprida a promessa da adoção e da transformação estando vivo. Porque vejam vocês que na primeira vinda do Senhor ele foi adotado no Monte da Transfiguração, depois ele fez a obra de redenção na cruz do Calvário, e vejam vocês que da sua morte, sepultamento e ressurreição passaram 3 dias, ou seja, um curto tempo, o qual estava realizando uma obra. Não foi que ele foi descansar ou ficar descansando, senão tal como descansaram ou como estavam descansando os mensageiros das eras e dispensações passadas com Jesus, senão que Jesus foi o primeiro homem que continuou, deu continuidade, seguiu fazendo uma obra, um labor, um trabalho depois que ele morreu. Um labor de 3 dias e ressuscitou e continuou fazendo esse labor, esse trabalho no trono, lá na 7ª dimensão, realizando essa obra pela qual, sob a dispensação da graça, tinha-se que realizar ou fazer para que todo filho ou filha de Deus que cresce nele tivesse o perdão de seus pecados, arrependido, e obtivesse assim um novo nascimento. Ele esteve realizando esse labor, esse trabalho. Mas Daniel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, diz que no fim do tempo, naquele tempo se levantará Miguel, e Miguel, nos diz o irmão Branham, que Miguel é Cristo, ou seja, que ele continua esse labor, esse trabalho. É o labor que ele começou desde que ele veio.
Ou seja, uma obra que é seguida, mas que se interrompe aí quando ele se levanta, já não se levanta como cordeiro. Essa é uma obra que ele vem realizando ou fazendo, mas aí ele muda, troca de cordeiro para leão. E continua sendo o mesmo Deus, o anjo do pacto velado e revelado nesse instrumento. Mas vejam vocês que ele, ao descer em Apocalipse capítulo 10, ele entrega esse título de propriedade aberto a esse homem, em quem ele faz essa obra que é dar a conhecer os trovões, que faz essa obra que é dar a conhecer os trovões, que é a revelação dele da sua vinda. E aí é que é visto esse rosto transfigurado que foi visto por Pedro, Jacob e João no Monte da Transfiguração. Vejam que ele continua esse labor, esse trabalho, não se detém, não parou, desde que esse pilar de fogo, o anjo do pacto, veio em carne humana em Jesus. Desde esse momento, desde essa manifestação aí em carne humana, não se deteve, não parou o pilar de fogo obrando no meio da sua igreja. Nas eras veio em uma porção ou em uma parte, mas continuou obrando enquanto ele estava fazendo intercessão no céu. Mas vejam que ele se levanta e não para descansar. Aí é que vem a última batalha, a batalha final. A batalha e a luta e o confronto para que os reinos deste mundo, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, tornem-se os reinos do Senhor. Agora vejam, ele continua realizando essa obra, da qual obra que na sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus e na sua segunda vinda é como leão da tribo de Judá. E esse ministério começa de uma forma secreta no meio da sua igreja, tal como começou o sétimo selo lá 2000 anos atrás com o nascimento de Jesus, lá em Belém da Judéia, ou de Judéia. Lá começou. O sétimo selo começou lá no seu nascimento e depois na sua culminação ou final na cruz do Calvário. Assim é o sétimo selo neste tempo final, começou com o nascimento, mas todavia ou ainda não culminou, não finalizou a obra do sétimo selo. Diz que é como um foguete que é lançado para os ares e diz que aí ele explode, aí acontecem várias explosões, saem 5 estrelas e depois sai uma estrela, saem 5 estrelas dessa estrela, uma delas explode e sai mais 5 e depois vai desaparecendo, desvanecendo. Assim é o sétimo selo. Vai chegar uma parte onde termina. Isso ainda não se realizou, mas quando isso aconteça, esse ministério, ao estar adotado, pode falar como Jesus falou: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Ou seja, que o labor, o trabalho que ele estará realizando nesses 3 dias, no cumprimento de Apocalipse 11, será uma obra que ele tem que realizar tal como a realizou há 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus. Agora vejam, no sinal para uma geração incrédula, ele nos falou, e ele disse, também haverá outro sinal que terá a ver com morte e ressurreição. Isso foi em 4 de abril de 1999. Também haverá outro sinal que terá a ver com morte e ressurreição, que será o sinal da morte e ressurreição das 2 oliveiras. Conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, esse sinal, haverão esse sinal até pela televisão, mas com esse sinal que eles verão, não será para a salvação deles. Com esse sinal da ressurreição virá um terremoto tão grande que morrerão milhares de pessoas, são os 7.000 que diz que morreriam, que morrerão aí na cidade. E não se sabe pelo mundo quantos mais morrerão se estremecer-se o mundo todo, o mundo inteiro, tal como aconteceu na crucificação de Cristo, que aconteceu, houve um grande terremoto onde as pedras se abriram e aconteceu uma ressurreição. Vamos deixar esse sinal bem tranquilinho aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Vejam, esse sinal os incrédulos o verão, e especialmente aqueles que estão contra a terceira etapa e contra a visão da carpa neste tempo final, crentes da própria mensagem, mas são os que estão combatendo e dizendo que isso não é assim, estão falando que não é assim. Para eles, esse sinal é para eles. Mas quando isso aconteça, lembre-se que já estarão, as 2 oliveiras já estarão adotadas.
ou seja, ou adotados, ou seja, para esse tempo, diz aí o irmão William, que para esse tempo esse ministério já está adotado. E para isso, esses ministérios que estão no meio da igreja, e não é um ministério que Deus já tenha operado nele, e que esteja na sexta dimensão. Como enganam o povo, líderes e ministros, enganam o povo, acrescentando e tirando aquilo que Deus já trouxe, e isso é a interpretação daquilo que Deus já trouxe. Se houver algo que um mensageiro tem que corrigir, que trouxe, Deus lhe deu mais luz, lá na frente Deus lhe deu mais luz. Ora, o próprio mensageiro, ele mesmo é quem faz essa mudança. E olhem, vamos ler aqui, tem uma mensagem aqui, e ele nos fala de tudo isto. Diz, na mensagem Eis-me aqui, envia a mim, que foi pregado em 6 de agosto de 1997 em Monterrey, Nuevo León, no México, diz: Agora, toda coisa que o mensageiro de uma era não tenha corrigido, ora, quando venha ou vier um mensageiro mais adiante na frente, Deus lhe dará luz sobre isso e tudo ficará esclarecido. E se vier um mensageiro dispensacional, muito mais claro fica tudo isso. E é o que Deus está fazendo neste tempo, trazendo mais luz. E como é um mensageiro dispensacional, bem mais claro para os escolhidos de Deus, tudo fica bem mais claro para os escolhidos de Deus, mas muito mais confuso para os incrédulos e manufaturados. Eles continuam muito mais enrolados ou confusos. E as coisas que vocês veem em todas as eras e dispensações, Deus, e as coisas que, vejam vocês, em todas as eras e dispensações, Deus tem dado sonhos, tem dado visões, dessa forma. Tanto de coisas que ele vai fazer nessa era ou nessa dispensação, como de coisas que ele vai fazer em outra era e em outra dispensação. E algumas pessoas dizem ou falam, é que no sonho ou na visão, quem estava aí era este profeta que estava aí. Portanto, tem que ser através desse profeta que Deus cumpra isso, ou cumpre isso. Esse profeta morre e todo mundo diz ou fala, mas o que foi que aconteceu? Alguma coisa falhou, nada falhou. É que Deus sempre reflete aquilo que Ele vai fazer em outra era, em outra dispensação. Ele espelha através de outro homem, Ele espelha isso através de através do mensageiro que está nesse tempo dando esses sonhos e essas visões. Deus reflete nele. É por isso que quando nos foi falado na página 25 do livro de Citações, parágrafo 211, nessa partezinha aí que ele diz, para não ler todo esse parágrafo, diz: um homem simpático de falar suave e manso subiu à plataforma e disse: agora faça uma fila de oração enquanto o irmão Branham se apronta, se prepara. E ele escreve aí Elias se refletindo, ou seja, o irmão Branham, onde o espírito ministerial de Elias na sua quarta manifestação estava operando nesse tempo. E vejam como esse sonho e essa visão foi dada quando o reverendo William Branham, e Deus através dele estava realizando essa obra aí. Nessa era, Deus estava refletindo no irmão Branham o que seria o cumprimento da visão da carpa no quinto Elias, com esse novo instrumento que o Senhor teria, o qual é o mensageiro da dispensação do reino e da era de pedra angular. Por isso, tem que localizar bem as personagens ou os personagens. Se colocar um personagem num sítio mal colocado, que não lhe cabe, vai ter o quadro mal. O quebra-cabeça vai estar mal montado, feito, e como diz o irmão Branham, colocam a vaca comendo em cima da árvore. É por isso que não fica enquadrado. Para falar mais claramente, estão colocando o irmão William Soto Santiago, colocando-o para que ele volte, regresse, pregue sobre a fé de rapto e com esse corpo glorificado, a besta o persegue, o persiga, o mate,
o ressuscite, ou seja, vejam como acrescentam e tiram, e tem uma confusão aí, são todos confusos, eles têm um nó aí, porque colocam um personagem equivocado, errado. Quando colocam ele no lugar que não lhe corresponde, todas as outras profecias caem de nível, ou seja, um efeito dominó. Tudo é derrubado no efeito dominó, porque eles não têm base ou um fundamento escriturístico ou escritural. Mas vejam vocês como Deus foi dando mais luz, ao próprio irmão William foi dando mais luz nessa década de 70. Ele falava que o nosso irmão Branham tinha se cumprido a segunda vinda do Senhor no irmão Branham, e em parte, em tipo e figura, se cumpriu. Vejam, ele realizou a primeira e segunda etapa, e a terceira etapa, que é o abrir a palavra, ele abriu os primeiros 6 selos, mas o 7º ele não abriu. Ou seja, que em parte ou em uma parte ele chegou a cumprir e a refletir na sua vida, espelhar na sua vida o que era o cumprimento da vinda do Senhor, onde estaria abrindo o 7º selo para a igreja noiva. E isso contém a revelação e a fé de rapto, o 7º selo. Agora vejam, ele diz, algo falhou. Nada falhou. É que Deus sempre reflete, espelha aquilo que ele vai fazer em outra era, ou em outra dispensação. Através de outro homem, ele reflete isso através do mensageiro que está durante esse tempo dando esses sonhos ou essas visões. Vejam vocês como, por exemplo, aqui através de Isaías, Deus refletiu o que Jesus Cristo faria, e também vemos em outros lugares aqui do livro do profeta Isaías, por exemplo, quando ele diz: perfuraram minhas mãos e meus pés, e aqui em Isaías 53 e também nos Salmos, quando Davi, vejam vocês que ele falava: contar posso todos os meus ossos, perfuraram minhas mãos e meus pés. Tudo isso estava se refletindo e se espelhando em Davi, e depois se cumpriu plenamente em Jesus. Era um reflexo, um espelho do Messias nos profetas do Antigo Testamento. Agora qualquer pessoa pode ou poderia dizer: não, Isaías tem que vir Isaías para cumprir tais e tais profecias. É isso mesmo, e isso disse o irmão William aí nesse momento. Falou isso o irmão William. Quantos nós escutamos falando nesse tempo? Não, é que o irmão Branham tem que vir, porque ele disse que percorreremos esse sendero, esse caminho novamente. E outros, esses são os seguidores do irmão Branham, e os seguidores do nosso irmão William diz: não, nosso irmão William tem que vir ou chegar, porque ele falou que ele estava pregando os trovões, porque ele disse isso, ele disse aquilo, e ele tem de vir. Vê, é a mesma coisa. Aqui o nosso irmão William está nos dando, pondo o exemplo disso de Isaías. Por quê? Porque Isaías falou isso, e agora tem que esperar que Isaías venha e cumpra isso. Neles estava se refletindo que Deus faria mais adiante, mais na frente, ou seja, a realidade disso que eles estavam tipificando, simbolizando, mostrando, seja em sonhos, seja em visões, seja nas suas próprias vidas. Agora, por isso, não é por isso que nós vamos estar ou ficar colocando as mensagens que o nosso irmão William pregou, e que ele dizia ou falava que no tempo do irmão William estava se vivendo em era de pedra angular, ou que no irmão Branham estava se cumprindo a segunda vinda do Senhor. Isso não se pode fazer isso, não pode estar se colocando algo que depois Deus deu mais luz para o irmão William e mostrou que no tempo do irmão Branham estava se vivendo na 7ª era, e que nele não tinha se cumprido isso totalmente, ou em totalidade. Vê, Deus foi lhe dando mais luz e mais luz sobre o tempo em que ele estava vivendo, e depois mais lá na frente continuou lhe dando e lhe mostrando qual era o ministério que Deus estava realizando, fazendo na sua vida. E depois disso, vejam que na década de 2000 e em 2010 para frente, em diante, já chegando no seu fim, ele mais abertamente já falava desse que iria estar ministrando na carpa. Inclusive, ele dizia: quando vocês vejam esse profeta mensageiro com os ministérios de Moisés e Elias, esse profeta mensageiro do 7º selo, obrando o Espírito Santo aí, os ministérios de Moisés e Elias, cumprindo as profecias da visão da carpa, da tenda, vejam, aí me verão novamente. Ou seja,
seja, o iriam ver ele, e depois dessa manifestação do sétimo selo no meio da igreja noiva. Ele falou bem, mas muito bem claramente sobre tudo isso. Mas vejam, tudo isso é uma revelação que só os escolhidos de Deus podem compreender ou entender. Agora olhem disso. Agora qualquer um pode dizer, não, que vem Elias, que vem Isaías, tem que vir Isaías para cumprir tais e tais profecias. Mas sendo que se estava refletindo, Cristo neles estava se refletindo, quem tinha que vir era Cristo. E assim nós vemos diferentes passagens bíblicas onde um profeta de Deus fala e parece que é sobre ele que ele está falando. E, no entanto, está falando de um outro que virá mais adiante, mais na frente. Agora vejam como também aqui na mensagem Palavras de Saudação, olhem, aqui também nos fala, aqui de 5 de julho de 1997, aí ele nos diz, agora vocês podem ver o porquê também de se ter muito cuidado com as coisas que são trazidas na nossa era e em nossa dispensação. E se em algum momento foi falado algo onde mais na frente depois se dá mais luz sobre isso, se corrige isso, alguma coisa, ou se tira algo, alguma partezinha que não ia ir junto, pois isso está bem, está certo, que isso seja tirado, senão aí eu não deveria estar aí, porque qualquer um pode dizer que isso não pode ser feito. Olha, nosso irmão Brana disse que se um mensageiro, um profeta falasse algo e estava errado, ele mesmo tinha que corrigir isso em algum momento. E vejam vocês que se ele não corrigiu, então aquele que vier mais na frente, adiante, que foi o que nós lemos aqui, nesta mensagem, eis-me aqui, diz agora toda coisa que o mensageiro de uma era não tenha corrigido, pois quando vier um mensageiro mais na frente, Deus lhe dará mais luz sobre isso, e tudo ficará esclarecido. Vê o simples que é tudo, agora vejam. Como, de que forma? Aqui também, olhem nesta mensagem, a ordem da transformação, foi pregada em 12 de dezembro de 1976. Numa parte aqui ele diz, Deus sempre tem um mensageiro desse tempo, dessa era, para pôr as coisas nos seus devidos lugares, corrigir o quê? Aquilo que está mal. E como Deus o dê a conhecer ao seu mensageiro, ele o dá a conhecer para o povo, e então isso é o assim diz o Senhor para esse tempo, para essa era e para essa dispensação. Ou seja, que aquilo que o Senhor, neste tempo final, nos está dando e está colocando tudo no seu devido lugar e falando abertamente ou claramente do que é o sétimo selo, a mesma coisa que aconteceu naqueles tempos ou nesses tempos, vê que depois Deus lhe abriu o entendimento a esses profetas e depois eles falaram e disseram como era e o que era que iria se cumprir. E quando chegou o cumprimento disso, então aí estava a realidade disso. E isso aconteceu em cada tempo. Deus vai dando mais luz e mais luz ao mensageiro. E quando chega-se ao cumprimento dessa promessa, muitos disseram, mas sou eu. E eu que pensava que fosse este que tinha ido embora o partido, vejam. Mas Deus esconde essa revelação até um certo momento ou tempo para cuidar, para proteger esse ministério. E assim o inimigo não atrapalha o programa que Deus já tem com esse mensageiro. Mas quando chega o tempo de Deus começar a obra com esse instrumento, então lhe abre o entendimento e ele diz, olha, tu sabes o que? És tu. Tu és quem estás realizando, fazendo e vais cumprir essa escritura. E esse mensageiro agarra-se dessas escrituras e vê que é o cumprimento dessas escrituras nele. Com base nessas escrituras, ele vai para frente adiante com o povo que o iria ou que vai receber. E começa essa obra, esse mensageiro a realizar essa obra e o povo arranca junto com esse mensageiro também. E Deus culmina, finaliza a sua obra e esse labor até que chegue no seu fim, no seu final. Assim aconteceu de era em era e de dispensação em dispensação. E nesse tempo, a culminação ou conclusão do sétimo selo será com essa profecia de Apocalipse 11, a qual, depois vejam vocês, onde nós paramos aí,
na mensagem O Sinal para uma Geração Incrédula. Ele diz, vamos deixar esse sinal tranquilo aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Mas quando isso aconteça, lembrem-se, já estarão as duas oliveiras, já estarão adotadas. Por isso poderá acontecer essa ressurreição. Por que não aconteceu a ressurreição com nenhum dos mensageiros? Porque nenhum deles poderia dizer, eu ponho minha vida para voltar a tomá-la. E nenhum deles disse que ele seria como no tempo de Jesus, que foi a única pessoa que disse que em 3 dias iria ressuscitar. E esse foi Jesus, a única pessoa, o único ministro, ou o único homem que falou isso durante esse tempo foi Jesus. E o único instrumento que neste tempo, nas eras e neste tempo tem dito, destruam este templo, este corpo, e em 3 dias eu vou levantar. Esse é o 7º selo. Esse é o anjo que era diferente dos outros, o único que pode dizer ou falar essas palavras. Nenhum dos mensageiros falou isso neste tempo final, nenhum dos ministros tampouco, também não. Esse é o cumprimento do 7º selo. Esse instrumento é o cumprimento do 7º selo. O segundo que pode dizer ou falar isso. Aqui nós encontramos o lugar onde diz, nenhum líder religioso profetizou, disse que iria morrer e aos 3 dias iria ressuscitar. Isso é um escrito do nosso irmão William, ou seja, que nenhum líder lá profetizou, tal como Jesus profetizou sobre si mesmo. E neste tempo final, nenhum líder religioso profetizou, tem profetizado que vai morrer e que aos 3 dias e meio vai ressuscitar. O único é esse ministério sob carpa, tenda. Esse instrumento foi quem disse que quando finalizar sua obra de reclamação, estará se realizando, certas coisas estarão se fazendo, as quais vão finalizar ou concluir em Apocalipse capítulo 11, já no final desse ministério. Assim como, por isso poderá acontecer essa ressurreição, assim como Cristo já estava adotado quando morreu e depois pôde ressuscitar, vê? Ele pôde realizar isso porque estava o quê? Estava adotado. Nenhum dos mensageiros pôde realizar isso, cumprir essa escritura de Apocalipse 11, porque nenhum deles chegou na sua adoção estando vivo. Chegou à sua adoção estando vivo. Vamos deixar essa partezinha bem quietinha aí, já que isso é para uma outra etapa. Vamos aproveitar bem o nosso tempo nesta parte de pré-adoção, vendo os sinais deste tempo final, reconhecendo e assim de estar apercebidos e preparados para assim estar preparados para ser transformados neste tempo final. E vejam nessa outra mensagem, o homem que recebeu a vestidura, o cavalo e o cetro do rei, que foi 7 de dezembro de 2009 em Bogotá, na Colômbia. Bom, diz, tudo isso ou vai fazer o homem que recebe a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei. Através desse homem, Cristo ou vai realizar isso, porque será Cristo em Espírito Santo, o Espírito Santo através do instrumento que ele tem ou tiver, operando todas essas coisas, e Deus cuidará dele. Tem uma parte no livro de Citações que ninguém poderia ou podia tocar em Moisés até que ele culminasse, finalizasse sua obra, um escrito. Vamos ver aqui rapidamente se nós encontramos isso. Diz que ninguém podia tocar em Moisés. Vamos ver se é o 1105. 1105. 1105, na página 124 diz, por onde quer que a palavra esteja, está velada. Moisés tinha a palavra. Agora lembrem-se, depois que a palavra foi manifestada, ou manifesta, Moisés era Moisés novamente. Vê? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser proclamada, ele era Deus. Porque ele não era mais Moisés. Aí do lado direito escreve Apocalipse 19.
del 10 al 21. Do 10 ao 21. Ele tinha a palavra do Senhor. Ele tinha a palavra do Senhor para que ela era. Nada podia tocar-lhe Nada podia tocar nele até que isso se acabou, terminou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. E aí desenha uma estrela de Davi, uma grande e uma pequenininha. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6. E escreve, nada podia tocá-lo. E em cima escreve a palavra velada em carne humana em Moisés. Agora vejam Apocalipse 11, ele anota aí que são os ministérios de Moisés e Elias. E vejam, nada podia tocar em Moisés e nada poderá tocar nesse instrumento até que culmine, finalize seu labor, sua obra. A qual vejam que chegará nessa parte onde vai se cumprir essa profecia. Agora olhem o que ele diz aqui. Através do instrumento que ele tenha, obrando, operando todas essas coisas, e Deus cuidará dele. E quando chegar o tempo de que ele tenha ou tiver que partir, ou seja, se chega o tempo em que ele tiver que partir, pela lógica, pelo sentido comum ou normal, não pode ser nenhum dos mensageiros, porque ele já tem mais de 3 dias, até uma criança pequena. Por isso é que vejam vocês que neste tempo final, as crianças, os filhotinhos que estão pelas aulas e tudo, pelas classes, eles têm muito mais conhecimento do que esse sabe tudo, que levam anos nas mensagens que dizem que conhecem a mensagem. Eles não conhecem nenhuma mensagem. Se eles conhecessem a mensagem, já me teriam recebido como me receberam essas crianças, me receberam. E nos diferentes países, como eles têm essa revelação, como obtiveram essa revelação, vê? Porque são escolhidos ou escolhidas de Deus, crianças escolhidas de Deus para a transformação. Mas vejam, se eles não têm a percepção profética, essas pessoas que já têm anos na mensagem jamais vão ver, e não lhes vale de nada conhecer a mensagem, conhecer a mensagem do irmão Branham e conhecer o irmão William não lhes vale, não lhes serve de nada, se eles não têm ou tiverem essa percepção profética. Eles ficam com a letra e acomodam ela no seu jeito, na sua conveniência, para justificar a sua incredulidade. De uma forma conveniente, acomodam a letra. E Deus cuidará dele quando chegar o tempo que ele tiver de partir, pois será no tempo predestinado por Deus, mas será por 3 dias e meio, umas férias ou um passeiozinho ao paraíso. Vejam, será por 3 dias e meio, nada mais. Nenhum mensageiro se foi ou partiu e esteve 3 dias e meio ausente. Agora vejam que nesses 3 dias, ele estará realizando ou fazendo algo na 6ª dimensão. Diz, pois, será o tempo predestinado por Deus, mas será por 3 dias e meio, umas férias, um passeiozinho ao paraíso. Lembrem-se que Cristo fez um passeiozinho no paraíso, mesmo que ele teve que passar por outro lugar que não era muito bom, onde ele teve uma batalha e onde obteve as chaves do inferno e da morte, tirando-as do diabo. É por isso que no livro dos selos ele fala de que o 6º selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, são os que abrem a grande tribulação. Eles são os que abrem esse tempo de tribulação. Lembrem-se que a 5ª dimensão estará aberta, completamente aberta na terra. Lembrem-se que ele tirou essas chaves do diabo quando desceu ao inferno, lhe tirou as chaves do inferno e da morte dele. É por isso que esse ministério de Moisés e Elias são os ministérios que abrem a grande tribulação. Assim que estamos num tempo muito glorioso, muito importante, onde temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos e também conhecer as profecias bíblicas para o tempo do fim, conhecer as coisas que foram faladas pelo reverendo William Branham, porque ele é o precursor da vinda do Senhor, e o Filho do Homem vem com seus anjos. É por isso que ele falava da vinda de Jesus, da vinda de Elias, da vinda de Moisés, e falava das coisas que iriam acontecer. Ou seja, o reverendo William Branham profetizou, ele trouxe a introdução, ele precursou, anunciou que era a vinda do Senhor. Agora, quem mais fez isso? Gabriel.
Gabriel, ele colocou aí, pois Gabriel é igual precursor, ou seja, ele também iria precursar, tal como precursor a primeira vinda do Senhor, anunciou. Tocartes a trombeta na primeira vinda do Senhor, diz o irmão Branham, anunciarás, ou seja, isso é precursar a segunda vinda do Senhor, e esse labor, esse trabalho fez o Dr. William Santos Santiago fez, e muito bem ele anunciou. E vejam como Deus neste tempo final está cumprindo o que estes profetas tinham profetizado. E falava das coisas que iriam acontecer. Uma boa introdução fez o reverendo William Branham. Ele diz que o anjo lhe falou, tua mensagem introduzirá Cristo na sua vinda. Portanto, se cumprirá a vinda do Senhor conforme a como foi falado na introdução, na mensagem de introdução. Não sairá nem para a direita, nem para a esquerda. Irá pelo próprio centro, mesmo centro, o cumprimento daquilo que foi prometido. Será central, ou seja, que o cumprimento, esse instrumento, vai pelo mesmo centro, parte central do aquilo que o precursor falou que seria a sua vinda. É por isso que eu estive no centro desde que ele me mostrou e me mostrou tudo o que correspondia, pertencia a essa dispensação do reino. E tudo o que ele está realizando, fazendo através do ministério que ele pôs em mim e o cumprimento daquilo que ele está realizando neste tempo, que é a obra de reclamação. A obra que ele prometeu realizar ou fazer por aqueles que ele redimiu com o seu sangue faz 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Eu vim para reclamar o que já tinha redimido, ou seja, que essa obra que ele me encomendou, eu continuarei pelo centro do cumprimento dessas profecias, pelo centro do cumprimento dessa palavra que precursou o reverendo William Branham e pela palavra, a mensagem que trouxe o arcanjo Gabriel, que trouxe as boas novas para a igreja, e essas boas novas já a igreja noiva já as recebeu com os braços abertos e amou a sua vinda, e a está recebendo, está se regozijando neste último avivamento, o avivamento, o despertamento que trouxe esse anjo forte, que trouxe o anjo que era diferente dos outros no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Foi para mim uma grande bênção e um grande privilégio poder estar nestes momentos compartilhando estes momentinhos em torno da palavra. E todas estas porções que nós lemos, e ver que tudo isso já está em cumprimento, ou se cumprindo. E disso podemos dizer sobre isso, como me mandou nesta manhã, umas palavras, ou uma palavra que significa força lá em Israel, que é Ecoá. Lá em Israel significa força ou poder. Com cada quilo, com J, Coá. E quando se fala, por exemplo, se usa essa palavra, segue adiante com o poder de Deus, que seria Elohim Coá. Ou seja, segue adiante com o poder de Deus. É muito formoso esse tema. Vamos colocar esse tema para este momento, para esta ocasião. Segue adiante com o poder de Deus. O escolhido de Deus segue adiante em frente com o poder de Deus. Foi para mim uma grande bênção e um privilégio poder compartilhar com vocês estes momentos lá na Venezuela, em Valência, Venezuela. Elohim Coá. Sigam adiante em frente, ministros, companheiros. Não se desanimem, não desmaiem, fiquem desanimados, senão
Continue com vossas congregações unidas, vocês ministros unidos. Toda coisa que estiver contrário à palavra, corrija isso, porque estamos num tempo onde já falta bem pouquinho para ele cumprir tudo o que falta por se cumprir, ou ele cumprir, e nós desejamos estar como ministros e vossas congregações estarem prontas, preparadas para receber de suas bênçãos, porque lembrem-se que ele na sua vinda, ele nos disse que vem para abençoar a uns e para amaldiçoar a outros. Portanto, desejamos as bênçãos que ele na sua vinda estaria trazendo para o seu povo. Deus os guarde e os abençoe e os prepare e os ajude em todo momento, a cada instante, e que toda Venezuela seja abençoada, completamente abençoada como nação, por causa e devido aos escolhidos que estejam aí. Que Deus os abençoe a todos e logo estaremos já por lá, por aí. Eu desejo estar por aí brevemente, assim que tudo vai depender de Deus e do seu programa e também do povo. Bom? Segue em frente, adiante, com o poder de Deus. Passem todos, ou continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E Coá, ou seja, força, poder. Igreja noiva. Lehim Coá, segue adiante, com o poder de Deus. Agradeço a Carmen Sarsano que me enviou essas palavras nesta manhã, bem cedinho. Eu anotei elas e Deus me deu, ao redor disso me deu tudo isso que falamos. E vejam como é que Deus vai preparando a sua igreja noiva com a sua força, porque a sua força é o seu poder. Que Deus nos está dando neste tempo final através da sua palavra. Deus os abençoe e guarde a todos.